o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Podeis tomar assento. O salmista, ele escreve sobre o povo voltando do cativeiro. Então eles começam a cantar louvores a Deus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, voltaram a Sião. Estávamos como os que sonham. Estávamos como os que sonham. Eles estavam voltando para a sua terra e começaram a se encher de alegria, porque estavam retornando, saindo de uma situação de vergonha e de cativeiro. E agora eles estavam esperançosos. Então diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, os povos estrangeiros que os viam passar: grandes coisas fez estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Eles estavam retornando e eles diziam para si mesmos que quando eles passavam pelas vilas, pelas outras nações, todos tinham que reconhecer que Deus tinha feito algo grandioso para eles. Deus tinha feito algo muito grande, algo que era inesperável, algo que por eles mesmos não poderiam realizar. Eles tinham recebido agora a libertação e poder voltar para a sua terra e voltar a sonhar de novo. E diz: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que lágrimas colherão com alegria. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. O tempo de semear é um tempo muito difícil. Sempre quando ainda nós estamos semeando, preparando algo para amanhã, lançando coisas para o futuro, projetando sonhos para o futuro, é algo muito difícil. Por isso a palavra diz a eles que o tempo que eles agora teriam era um tempo de colheita. Aquele que leva a sua preciosa semente, andando e chorando, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, levando com sofrimento, com choro, com dificuldades, mas a palavra traz algo muito forte: voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus resultados. A palavra, ela diz que voltará sem dúvida, com bons resultados. Muitas vezes nos deparamos com as dificuldades da vida. Muitas vezes vem a pergunta: como eu faço para conduzir a minha vida de acordo com a palavra que é semeada? O que nós temos que receber? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é semente. Quando nós buscamos a palavra de Deus, ela é uma semente que nós plantamos em nosso coração, plantamos em nossa vida, começamos a andar de acordo com essa palavra. Muitas pessoas desanimam quando ainda a semente está sendo lançada.
volta atrás, tira a mão, para de semear, para de buscar. Então, a palavra diz que não é fácil semear, não é fácil trazer à existência aquilo que é semeado. A palavra, ela se compara muitas vezes a uma pequena semente. Jesus faz uma comparação do grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das menores sementes que existe. Mas ele diz, olha, se tiveres fé como o grão de mostarda, se você tiver fé como o grão de mostarda. Por que como o grão de mostarda? Apesar dele ser uma semente muito pequena, ela vai romper. Por pouca terra que você coloca em cima dela, comparando ao tamanho da semente, é uma montanha. Se você coloca uma semente e coloca sobre ela uma pá de terra, aquilo é uma montanha para aquela semente. Mas ela vai desenvolver, e diz que a semente de mostarda, plantada às vezes debaixo do concreto, ela busca uma saída para que ela possa nascer. Então muitas vezes nós nos deparamos que a palavra é semeada e pensamos fácil, tudo. Eu já ouvi a palavra. Sim, tem que ouvir a palavra, colocar a palavra em funcionamento, regar a palavra, esperar na palavra, confiar na palavra, para que venha dar resultado. Como eu faço para vencer a minha própria alma, que sempre me leva ao lado contrário? O maior inimigo que nós temos é a nossa própria alma, porque ela trabalha contra o espírito. São as emoções, são os nossos sentimentos, são as nossas lembranças. E muitas vezes as nossas lembranças, elas vêm boicotar o nosso futuro. Porque já tivemos um passado que não foi bom, tivemos problemas familiares, e mesmo quando ainda ouvimos a palavra de vitória, a palavra de bênção, nós chegamos a duvidar que vai dar certo. Esse povo, eles estavam saindo de um cativeiro. 70 anos, Israel fica cativo na Babilônia. Não foi um dia, 2 dias, foram 70 anos, muitos anos. Agora eles estão voltando, e voltando com esperança, confiando. E a palavra é dita que o que semeia em lágrimas, colherá com alegria. Aquele que vai semeando, levando a semente, não importa a situação, não importa se muitas vezes nos traz o sentimento de dor, o sentimento de tristeza, de angústia, mas os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Então a Bíblia, ela traz agora uma certeza: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Ele voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus resultados. Então a primeira coisa que, para semear, é necessário a fé, que sem dúvida nós vamos colher o melhor. Então temos que colocar confiança que, sem dúvida, nós vamos colher algo bom daquilo que nós estamos semeando. Se estamos semeando coisas boas, se estamos semeando coisas para abençoar, para projetar um futuro melhor, nós não podemos ter dúvida, porque sem dúvida colheremos o melhor. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é um firme fundamento, é algo sólido, é algo firme, é algo que está em cima de fundações sólidas. E a prova das coisas que se não veem. Você não está vendo, mas você tem que crer que vai acontecer. O homem que lança a semente, o trabalhador, o semeador, quando ele lança a semente, ele não está vendo o resultado.
Mas a sua fé é que vai gerar bons frutos. Vai gerar bons frutos. Há um tempo atrás, lia sobre uma fruta que um homem estava semeando, e chega uma pessoa para ele e diz: olha, por que você está semeando essa semente? Você não sabe que essa árvore, ela só vai começar a produzir com 100 anos? E ele diz: eu sei, mas eu estou semeando para os que vão chegar depois de mim. E sabe por que eu estou comendo essa fruta hoje? É porque alguém semeou lá atrás. Nós temos sempre semear, sabendo que vamos deixar algo para alguém. Vamos deixar um legado, vamos deixar um ensinamento. A vida é uma luta, né? Viver é uma luta. Viver não é para fracos. Viver é para pessoas que enfrentam, que sabem que precisam se levantar pela manhã, precisam acreditar, precisam ter esperança. É uma verdadeira guerra interior e exterior. Se nós não tivermos fé, a gente não levanta da cama, né? Não sai da cama. Se não tiver fé, você não acredita que amanhã será um dia melhor. Então, o que nos faz continuar lutando é a fé. É confiar que amanhã nós vamos colher coisas melhores. Vamos ter coisas melhores. Que hoje ainda não é o dia da colheita, mas nós estamos lançando para que amanhã nós possamos ter algo melhor. São lutas, a vida é lutas. Quem pensa que não tem lutas, se engana, porque são lutas familiares, luta no trabalho, contra um ambiente hostil. Muitas vezes parece que o mundo está contra nós. Com qualquer pessoa que você converse, tem problema. Você não conversa com ninguém que não tenha problema. Você pode chegar na pessoa mais rica, achando que ele não tem problema, mas ele tem muitos problemas. Você pode chegar na pessoa mais pobre, achando que por ele não ter nada, ele não tem problema, mas ele também tem problemas. Todos nós temos que guerrear, temos que acreditar, temos que confiar. Uma vida que os amigos se tornam inimigos. E você nem entende, né, por que acontece. Não fiz nada. Não fez nada. Por que essas coisas acontecem? Por que isso acontece? Domingo, dia dos pais, né? Quantas famílias se reuniram dia dos pais e ao invés de alegria tiveram tristezas? Na segunda-feira, ouvia sobre uma família que o pai estava lá, os irmãos foram visitar, um bem-sucedido na vida, o outro caminhou para as drogas, e os dois começam a brigar, e um tira a vida do outro. São lutas, são guerras. Se a alma da pessoa não for curada, se a pessoa não se curar, não crer e semear coisas boas, aquilo que vai colher é ruim. E nós temos que entender que nós estamos numa guerra espiritual. Que o mundo se levanta contra você. Sempre que você tiver guerras, você tem que se perguntar por quê? Ou semeei errado, ou o mundo está contra mim apenas porque você tem luz. Não é assim? Quantas pessoas às vezes são perseguidas apenas porque ele tem luz? Apenas porque a sua luz brilha mais do que os outros. Apenas porque ele, aos olhos dos outros, ele é mais feliz. E ele caminhou, não porque não tenha problema, mas aos olhos dos outros, aquela pessoa não tem problema. E ela passa a ser invejada, ela passa a ser detestada, ela passa a receber palavras contrárias. Você não percebeu, mas você com a sua fé se tornou um perigo para as trevas. Quando você é uma pessoa de fé,
quando você tem esperança, quando você crê, quando você mesmo no meio dos problemas, você tem uma palavra de coragem, ao invés das pessoas te admirarem, muitas passam a te odiar. Porque elas esperam o quê? Que você se entregue. Que você diz, não, realmente, eu desisto. Então, muitas vezes você fica imaginando, mas o que eu fiz para essa pessoa, para que ela passe a me tratar tão áspera, desse jeito? É a sua luz, a sua fé, o seu desejo de vencer. Você não é melhor do que ninguém, mas tem dentro de você uma fé que te impulsiona a continuar a lutar, a continuar a crer, a não abaixar a guarda, a não se dar por vencido. E o que as pessoas esperam? Que você declare derrota. Que você diga, eu estou desistindo, o mundo está mal mesmo. Mas se você fala, não, vai melhorar, Deus vai abençoar. Aí as pessoas até hoje começam a dizer, só fala em Deus. Né? Hoje a gente já começou a ouvir isso. Essa pessoa só fala de Deus. Só fala da Bíblia. Mas onde vamos encontrar a palavra a não ser na palavra de Deus? Qual é o homem que pode nos estimular a continuar? Né? Qual é? Você busca os grandes pensadores e eles se perderam. Né? Muitos se perderam nas suas filosofias, no seu modo de pensar. Se perderam no meio do vazio, num tempo de dificuldade. Mas quando nós buscamos a palavra de Deus, nós não confiamos em nós, nós confiamos na palavra de Deus. Deus não muda, a sua palavra é a mesma, a sua palavra é eterna. Nós estamos vivendo o tempo para colher. A colheita é a recompensa de Deus sobre o trabalho que nós fizemos, sobre aquilo que nós fizemos. A Bíblia, ela é repleta de exemplos para nós. Por que temos que ler a palavra de Deus? Porque ela vai trazer exemplos para nós. Esse povo que ficou cativo, eles, em determinado momento, eles têm uma grande vitória no tempo da rainha Esther. Tudo estava preparado para destruir todos os judeus. Tudo articulado. Sabe, às vezes a gente percebe que nós estamos caminhando para uma articulação. Tudo está caminhando dentro de uma articulação para destruir a família, destruir os justos, aqueles que querem o bem da família. Parece que tudo caminha para isso, e chega momentos que a gente fala assim, não, realmente eles venceram. Né? Realmente venceram. Esses dias a França aprovou aborto para bebê de até 9 meses. Né? Você lê isso e fala, realmente o mal venceu. Porque não é possível. Né? Não é possível. Como que uma nação inteira se curva diante de um decreto desse? E hoje, um dos pastores, a qual acompanho, estava dizendo assim, igreja, se prepara, porque virá para o Brasil essa mesma lei. Já passou em outros países e vai vir para o Brasil. Ou nós nos posicionamos, pressionamos os nossos deputados, senadores, ou essa lei entra no Brasil também. Porque é uma ordem para isso. É algo superior para tudo isso. Então, como que nós vamos? Então, Esther é um livro da Bíblia que não fala de Deus. Você não vê Deus, mas ele é repleto de Deus. Não é usado a palavra Deus, mas tudo o que acontece aqui é Deus trabalhando. O povo estava próximo a serem todos mortos. Todos iriam ser destruídos. Mas Deus faz ali uma grande reviravolta. Aqueles que iriam destruir os judeus, eles serão destruídos. Aqueles que estavam arquitetando contra o povo de Deus,
eles agora é que vão ser destruídos. Tudo por quê? Porque uma moça, ela se coloca à disposição daquilo que Deus tinha para realizar. Como que nós vamos mudar tudo o que está acontecendo? Nós podemos ficar simplesmente ouvindo notícias, desanimando, ficando triste com as notícias, ou realmente crer que Deus pode fazer uma reversão em tudo isso. A Esther, ela representa a igreja. Quando nós olhamos para a rainha Esther, nós temos que olhar a igreja hoje. A igreja é a rainha Esther. Tudo está contra o povo de Deus. Tudo vem se levantando contra o povo de Deus. Parece que tudo está preparado para destruir o povo de Deus. Ainda hoje mandei para os pastores um alerta de uma pessoa dizendo que iriam se infiltrar nas igrejas e a hora que o pastor falasse, aprovando qualquer coisa do presidente, ele se levantaria no meio e diria: olha, eu não vim aqui para ouvir isso. Faria um reboliço, traria dúvida no coração das pessoas, dizendo: esse lugar agora se tornou um lugar político. E eu estou me retirando. E a tática é, outra pessoa do grupo fica para saber o que o pastor ainda vai continuar falando e se o povo vai se retirar também. Estratégias para derrubar a igreja. Isso estão articulando e fazendo. Então a igreja se tornou o quê? Algo a ser perseguido. A nossa fé, a tua fé, nós não temos que entrar em guerra pessoal, porque a guerra não é contra sangue, não é contra carne, mas precisamos entender o mundo espiritual que nós estamos vivendo. O mundo da maldade espiritual. Eles querem te enfraquecer. Eles querem que você não ouça mais falar de Deus, que você não ore, que você não reze, que você não peça, que você não busque Deus, que você não fale de Deus na sua casa, e não busque a libertação, que você não tenha fé, que você não tenha confiança. Então nós temos que olhar para tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que Deus já fez. A igreja é a rainha Esther, e nós temos que saber que no momento oportuno, Deus vem ao socorro dos céus. Sempre que você orar, sempre que você buscar, por pior que esteja a situação, Deus traz a libertação. Deus traz honra e te abençoa. Muitas vezes nós temos que saber que não é tempo de nos amedrontar. Não é tempo da família se amedrontar. Não é tempo da igreja se amedrontar. Mas é tempo de conhecer a palavra de Deus. Como nós vamos vencer dias difíceis, não só para a igreja, porque quando eu falo de igreja, eu falo de família. A igreja é representada em cada família, cada vida. A igreja é você, somos nós nos reunimos. Então, como vencer a tudo isso? Jesus, ele dá uma palavra aos saduceus ele estava sendo interpelado sobre a ressurreição. Já nos dias de Jesus, já havia debates contra aquilo que ele pregava. Muitas vezes nós pensamos que Jesus era unânime, ele chegava, ele pregava, todo mundo, Jesus, que bom que você está pregando. Não, havia contrários, havia pessoas querendo envergonhá-lo, havia pessoas querendo calar ele. E ele dá uma única palavra, Mateus 22, versículo 29, diz assim Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Qual é o erro da nossa família hoje? Nós não conhecemos as Escrituras, e nem o poder de Deus. Nós estamos sendo levados a uma frieza, e Jesus já disse isso, nos últimos tempos, a fé, o amor de muitos esfriaria.
E quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nos afastamos da palavra de Deus, mais frios nos tornamos e mais descrentes nos tornamos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Há um poder maior do que todos os poderes. O poder de Deus, nem inferno, nada pode resistir o poder de Deus. Então a igreja do tempo da colheita é uma igreja governamental. Quando eu falo uma igreja governamental, eu não falo de política, eu falo de uma igreja com autoridade. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, como igreja, nós somos governo, nós damos decretos, nós oramos, nós determinamos, e nós temos que voltar, tomar novamente isso. Como que se volta a isso? Errais não conhecendo as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Quando eu era criança, vinha à igreja, eu tinha que decorar uma palavra. Eu sei que muitos são desse tempo, né? A igreja tinha lugar para as crianças, mas o que era aprendido? Era aprendido a palavra de Deus. Ensinava o versículo, a criança tinha que repetir, falar, ia para a sua casa, tinha que estudar um capítulo da Bíblia, para no domingo seguinte saber. Hoje, os pais não estão cobrando mais isso. Os pais não conhecem e não estão semeando no coração dos filhos. Nós não estamos conseguindo semear no coração dos filhos. Então, para voltarmos a ser famílias fortes, igreja forte, igreja com fé. Ah, mas o mundo está difícil. Sim, o mundo sempre esteve difícil. Não é de agora, né? O mundo não é mau agora. O mundo sempre foi mau. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo descansa no maligno. Esther e Daniel foram duas pessoas que viveram no meio do sistema. Sabe o que é viver no meio do sistema? É estar dentro do sistema. Esther, ela se tornou rainha do sistema. Muitas vezes nós pensamos assim: bom, para servir a Deus, eu preciso sair fora de tudo. Não. Deus vai te usar dentro do sistema, dentro de onde você está, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, onde você estiver, é ali que Deus vai te usar. Você não precisa se esconder em algum lugar para Deus te usar. Não sei quem passou isso para nós, que nós temos que nos isolar do mundo para servir a Deus. Não. Você tem que estar dentro do sistema. Daniel estava dentro do sistema. Ele se torna governador dentro do sistema. José se torna governador dentro do sistema. Esther se torna rainha dentro do sistema. Dentro do sistema. Nós só conseguimos minar o sistema se nós prepararmos os nossos filhos, a nossa família, para serem governadores, para serem presidentes, deputados, bons advogados. Se nós não prepararmos os nossos filhos com o coração, e isso é feito como? Semeadura. Semear. Começar a semear no coração dos nossos filhos. Ensinar que precisa amar a Deus, conhecer as Escrituras. Não tem quem conheça as Escrituras que venha se desviar. Só se desvia quem não conhece a Escritura. Ensina o caminho que a criança deve andar e ela nunca se desviará. Assim é a palavra. Então nós temos que levar essa fé para dentro da nossa casa.
Dentro da nossa casa é que nós vamos ter que falar mais da palavra, orar mais a palavra, determinar mais a palavra e governar. Governar como? Ser governo, dar decretos, viver uma vida diferenciada, ser a igreja governamental. Ela está estabelecida para governar a nossa casa, a nossa família. Pode acontecer o que for no mundo, no Brasil, pode colocar as leis que quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa tem que ser uma decisão. Não é porque agora é permitido fazer aborto com criança de 9 meses que eu vou autorizar dentro da minha casa isso. Eu sou contra. Mas o governo autorizou. Mas na minha casa, eu sou contra. Eu não aceito. E ensino meus filhos e minhas filhas a não fazerem. A não fazerem por quê? Porque está contra a palavra de Deus. Errais não conhecendo a palavra. E nem conhecendo o poder de Deus. Mas se eu não fizer, se eu não obedecer, eles vão me levar para a cadeia, vão me prender. Chegará dias que nós vamos vencer as cadeias. Estou falando para os pastores, né? Chegará dias que nós vamos vencer cadeias. E temos que estar preparados para isso. Porque pregar o evangelho com o que está se tornando, não no Brasil, mas no mundo, tem que ter fé, tem que ter confiança e saber que Deus vai te tirar da cova dos leões. Saber que Deus é quem vai fazer a sua obra. Nós não estamos aqui para pedir bênção, né? A igreja, ela está sendo instruída a pedir bênção. Vamos na igreja pedir uma bênção. Amém. Deus é abençoador. Temos que pedir bênção sobre todas as nossas necessidades. Nós somos herdeiros das promessas de Abraão. Tudo que Deus determinou a Abraão, através do nosso Senhor Jesus Cristo, chegou a nós. Nós somos herdeiros. Toda palavra que foi dada ao justo Abraão, ao homem de fé, ao pai da fé, chegou a nós pela palavra, por Cristo. O que Deus prometeu a Abraão? Capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga, e eu serei uma bênção. Nós somos a bênção. Eu preciso ir na igreja buscar uma bênção. Você já é a bênção. Toma posse disso. Nós somos a bênção. E tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em nós. Essa é a promessa. Então, nós somos uma igreja, governo. Como que as famílias serão abençoadas? Através de nós. Através da sua vida. Através da sua fé, da sua confiança, das sementes que você está lançando. Como que a geração futura vai ser abençoada? Naquilo que você está semeando. O que você está semeando? A geração futura vai ser abençoada pelo que você está semeando. Mas eu não sei se eu vou estar vivo até lá. Mas tem que semear. Nós semeamos para a próxima geração. Nós queremos um país melhor. Nós queremos uma igreja melhor. Queremos família melhor. Ou senão a gente para e eles vão tomando conta, né? Vão pondo leis. Por que que o Congresso está pondo todas as leis que eles querem? Porque um dia os religiosos falaram assim: política não é para nós.
Não é para nós. Né? Por isso, como não é para nós, eles tomaram conta. Hoje nós temos que começar a levantar os nossos filhos, preparar com uma mentalidade cristã para tomar a política nas suas mãos. Fazer leis para a família. Senão nós seremos sempre dominados. Nós abrimos mão. Nós abaixamos a guarda. Deixamos de ser a igreja que governa. Deixamos de ser a família que era exemplo. A família, hoje a família tem vergonha de ser família. Né? Tem vergonha de ser família. Ah, mas eu vou pôr que é eu, minha esposa e meus filhos. Né? As propagandas na televisão hoje, o que é? Casal de mulher, casal de homem. Aí você olha e fala assim, acho que minha família está errada. Né? Porque a família deles está na televisão, a minha não. Por que a nossa família não está? Porque nós compramos os produtos que eles vendem. Porque se você parar de comprar os produtos que eles vendem, eles têm que mudar a propaganda. Sabe? Certo? Porque nós falamos, o que tem? Eu estou comprando produto, não estou colocando... Não, você está financiando a ideia maligna. Quando você compra o produto, você está financiando a ideia maligna. Para de comprar. A única coisa que dói é o dinheiro. Esse mundo gira pelo dinheiro. Quando não tem, eles vão mudar. Vão pensar outra. Então, onde você estiver, você é a bênção. Você é o abençoador. E você vai influenciar no lugar que você estiver. José, ele foi levado para o Egito como escravo. Todos conhecem a história. Mas chegou lá, ele continuou escravo? Não. Ele diz para Faraó, olha, o sonho é este. E tem que fazer isto, isso e isso. Qual foi a palavra de Faraó? Em quem acharíamos um homem que tivesse o Espírito de Deus? Que homem entre nós tem esse Espírito? Esse homem, ele tem o Espírito dos deuses, né? Eles dizem. Mas José tinha o Espírito de Deus. Então, se nós nos acovardarmos, o mundo não vai saber que Deus está em nós. Então não se acovarde, não tenha medo de nada, não se intimide por nada. Continua uma vida reta, continua uma vida em busca da palavra, não precisa brigar com ninguém, não precisa ofender ninguém, só faça como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês vão fazer, eu não sei. Mas eu e a minha casa vamos continuar por estas normas, por esse princípio. Eu e a minha casa vamos continuar vivendo leis de Deus. Então, ele influenciava. Onde ele chegou, ele influenciou. José influenciou, se tornou governador, de escravo a governador. Daniel, de escravo, se torna governador. Esther se torna rainha. A igreja, no meio dos sistemas, eles influenciaram os reis e todas as nações. Nós temos que nos levantar fortes, sem medo, sem vergonha, sabe? De falar para os nossos filhos da palavra de Deus. Sem vergonha de falar que nós temos fé em Deus, que nós temos confiança em Deus. E saiba o seguinte, o inferno não gosta de você, porque você é perigoso para ele. Você se tornou perigoso. Um homem de fé, ele se torna perigoso para as trevas. Quem deve temer são as trevas e não um homem de fé. Nós somos um perigo para o reino das trevas. Pode ver que toda articulação que está é contra a igreja. Para a igreja não falar mais isso, a igreja não falar mais aquilo, a igreja não pense isso, a igreja
é melhor não falar, vamos entrar lá dentro e vamos ver o que eles vão falar. Se articulando. Se a igreja não fosse nada, como nós achamos que não é, eles não se importariam com nós. O Supremo não estaria preocupado conosco, né? Nós temos que calar. Por quê? Porque a igreja é poderosa. Porque a família é poderosa. Porque você, uma pessoa de fé, tem poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, essa fé é que nós precisamos colocar em prática. Essa fé que nós temos que colocar em prática na nossa casa, na nossa família. Essa fé que não pode morrer, não importa quanto tempo de problema nós estamos passando, não importa o que já aconteceu. O povo estava voltando lá do cativeiro, mas acendeu a esperança dentro do coração. Sabe o que precisa acender de novo em nosso coração? A esperança de fazer uma família melhor, de fazer uma nação melhor, de fazer uma igreja melhor, de voltar a confiar em Deus. Alguém precisa fazer alguma coisa. Não. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso começar na minha casa. Eu preciso começar com meus filhos. Eu preciso começar na minha vida. Ter um tempo para Deus. Ler a palavra. Buscar entendimento. Começar a orar, a determinar. Todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de ti. Aí você se intimida em abençoar a sua casa. Todas as famílias da terra poderão ser abençoados através de você. Mas o único lugar que você tem medo de abençoar é na tua casa. Você não faz uma oração, você não determina a bênção sobre os seus filhos, você não ensina os seus filhos a buscar a bênção de você. Isso é muito quadrado, né? Ensina o seu filho a chegar para você e pedir: pai, mãe, me abençoe. Me dê a sua bênção. É algo que o mundo começou a tirar de nós. Isso é careta, isso é feio. Então um jovem chega hoje e fala assim: e aí, velho? E aí, cara? Não é assim que está hoje? É. E nós não nos apercebemos que eles retiraram aquilo que Deus tinha nos dado por herança. Através de você, todas as famílias da terra serão benditas. E nós paramos de bendizer. Deus te abençoe, meu filho. Vai ser grande. Por que ele vai ser grande? Porque eu tenho fé, eu confio. O meu filho vai romper, a minha filha vai romper, mas o mundo vai nos roubando a palavra profética, e nós não vamos nos apercebendo. A igreja sempre é bênção. Hoje, algumas pessoas estão dizendo: eu não vou mais à igreja. Você não vai para a igreja para ir aonde? Né? A igreja não é um lugar para você vir toda hora, ser um carola, não é isso. Mas você precisa ter um momento com Deus, um momento em unidade, um momento para parar e ouvir uma palavra vinda do trono de Deus. Nós temos que reverenciar a nossa fé. A igreja é lugar onde é refúgio para nós, onde a nossa fé ela é aumentada, onde nós somos corrigidos pela palavra, onde Deus ele vai ministrando aos nossos corações os ensinamentos e vai nos levando a confiar. O povo de Israel, ele saiu lá do Egito. Sabe qual era a palavra de Deus para eles? O povo saiu escravo, não tinha pátria, estava caminhando pelo deserto. Mas Deus dá palavras que eles têm que receber. Quando Deus fala antes do tempo, para que você alimente o teu coração. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 25. Diz assim: neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama
tremerão diante de ti e se angustiarão. Deus está falando isso para um povo que tinha bomba atômica, que tinha mísseis? Não. Estava falando isso para um povo que estava saindo do cativeiro, que não tinha nem o que comer no deserto, mas Deus está falando, a partir de hoje, todos quando ouvirem o teu nome, vão tremer de medo. Passado milhares de anos, tem nações potenciais, que quando escuta o nome de Israel, treme de medo. A Israel está nessa guerra, então eu não entro. Mas não é um paizinho tão pequeno. O povo de Deus é representado no povo de Israel. Nós somos o povo de Deus. A partir, começando nesse dia começarei a pôr um terror. Então você tem que tomar essa palavra para você. O mundo espiritual vai ter medo quando eu abrir a minha boca. Toma posse desta palavra. O mundo espiritual vai ter medo quando eu abrir a minha boca. E quando eu profetizar, quando eu determinar, quando eu orar. Orando, quando o povo de Deus ora, algo acontece no mundo espiritual. Algo acontece. Muda o tempo. Se não é para chover e você orar para chover, chove. Se está chovendo e você orar para não chover, para de chover. Comece a andar nesta fé, nesta confiança. Comece a determinar. Ah, mas meu filho, eu não sei o que ele vai ser. Não vai ser nada. Você não está determinando nada para ele. Antes de nascer, sabe, uma mãe judia, ela grávida, ela põe a mão no seu ventre e já abençoa a criança. Meu filho vai ser médico. E aquela criança já nasce com a palavra profética, vai ser médico, vai ser médico. O que ele vai ser depois? Médico. Porque você determina. A autoridade é o pai e é a mãe. Se o pai e a mãe não determinam, meu filho quando crescer ele vai saber o que, não vai ser nada. Vai ser o que os outros lá fora falar para ele. Porque você não determinou, você não ensinou, você não direcionou, você não profetizou. Então não vai ser nada. Por isso que nós temos muitos jovens hoje que não sabem o que vai ser. Não sabem. O que você vai estudar? Não sei. O camarada está com 30 anos e ainda só tem sonhos, né? Sonhos. Eu sonho. Sonho é projeto. Se não projetar, nunca alcança. Então são coisas que nós temos que olhar para a Bíblia e ter a Bíblia como princípios. Olha, neste dia começarei a pôr terror e um medo diante dos povos que estão debaixo dos céus. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. O mundo lá fora saber que se a igreja orar, a coisa não vai ficar boa para eles. Eles vão cair. A igreja não tem que se intimidar. A igreja tem que orar. A igreja tem que determinar. A família tem que se posicionar. A família não pode se acolher. A família não pode se intimidar com tudo que vai se levantando, com tudo que vem ameaçando contra nós. Capítulo 11, Deuteronômio, versículo 22 diz assim: porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que hoje vos ordeno, para guardares, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Também o Senhor diante de vós lançará fora todas as nações, e possuirei as nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano,
desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como vos já tenho dito. Sabe o que disse uns meses atrás o primeiro-ministro de Israel? O meu governo está baseado na Bíblia. Primeiro-ministro de Israel. Tudo que a Bíblia falou que é nosso, é nosso. Nós vivemos pela Bíblia. E todos nos temerão, do maior ao menor, porque Deus está conosco. Toma posse da palavra. Nós não somos igreja fraca, não. Nós somos uma igreja forte. Nós somos uma família forte. Quando você ora, Deus ouve a sua oração. Você crê nessa palavra? Diga, eu continuo semeando, porque com certeza, sem dúvida, eu vou comer o melhor. Eu vou colher o melhor. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Senhor meu Pai. Senhor, precisamos sim desta autoridade, Pai. Senhor, sem a Tua presença, não somos nada. Não somos ninguém. Somos apenas palavras. Mas, Senhor, quando o Teu Espírito, Pai, Ele dá o sim para a nossa palavra. Quando os anjos dizem amém, Senhor, é isso que nós estamos precisando, Pai. Que o Teu Espírito esteja sobre nós, dando respaldo. Respaldo à família que quer uma vida diferenciada, dessa que o mundo está nos apresentando. Senhor, dá o respaldo, Senhor, para aquele que está no meio do sistema, mas precisa ser mais do que vencedor. Independente da sua profissão, ele possa vencer o mal, ele possa ser exemplo em qualquer lugar que ele chegar. Onde ele colocar a palma das suas mãos, Senhor, haverá bênção. Onde ele colocar a planta dos seus pés, aquele lugar será tomado, aquele lugar será um lugar de paz, de alegria. Senhor, aqui estamos, Senhor, crendo nas tuas promessas. Senhor, por fé, tomando posse daquilo que nós não vemos. Quando determinamos uma palavra, Senhor, são palavras, sementes que estão sendo lançadas. Lançamos palavras de paz, palavras de amor, palavras de esperança, palavras de cura e de libertação. Porque cremos, Pai, que esta palavra ela vai germinar conforme a espécie em que ela foi enviada. Senhor, por isso, Pai, toma, Senhor, os pais aqui nesse lugar. Toma, Senhor, cada um nesse lugar. Senhor, que cada palavra que saia da sua boca seja uma palavra bendita, seja uma palavra abençoadora, Senhor, que possa dar diretrizes à geração futura. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Aplauda o Senhor.